Existe uma coisa sobre o cérebro humano que quase ninguém percebe, mas quando você entende isso, muda completamente a forma como você enxerga a linguagem, o aprendizado e até mesmo o pensamento. A maioria das pessoas acredita que pensar está ligado a palavras, que você pensa em português, organiza frases mentalmente e depois fala ou escreve. Só que isso não é uma regra, isso é um padrão de quem foi condicionado a pensar dessa forma. Aqui dentro fica muito claro que existe um outro tipo de organização de pensamento que não depende de som, que não depende de sílabas, que não depende da palavra, como a gente está tão acostumado na nossa cultura ouvinte. E não depende da estrutura linear, como a gente está acostumado. O cérebro de uma pessoa surda, por exemplo, estrutura o pensamento de forma visual espacial. Isso significa que, ao invés de organizar ideias em sequência de palavras, o pensamento acontece em forma de imagens, movimentos, expressões e relações no espaço. Agora, pensa no impacto disso. Se o pensamento já nasce visual, o caminho natural de desenvolvimento não deveria ser forçar esse pensamento a caber dentro de uma estrutura baseada em som. O caminho natural é desenvolver esse pensamento na própria linguagem dele. E é aí que quase todo mundo erra. Porque tenta aprender, ensinar ou até entender a Libras como se fosse uma tradução do português, quando na verdade é outra lógica de construção de significado. Quando você começa a olhar isso aqui com clareza, você percebe que não é sobre aprender sinais, existe uma estrutura por trás. Existe uma organização, uma lógica, existe uma forma de desenvolver consciência dentro da língua de sinais. E isso muda completamente o nível de quem aprende. Porque uma coisa é decorar o sinal, outra coisa é pensar diretamente em Libras. Você consegue pensar diretamente em Libras? E quando você começa a pensar nessa língua, o processo fica muito mais rápido, muito mais claro e muito mais natural. E isso aqui não é só para quem é surdo. Isso é aplicável para qualquer pessoa que quer aprender a Libras de verdade, sair do nível básico, do intermediário, ou daquilo que você nem sabe nada de Libras e desenvolver de verdade a sua fluência. Porque o método não começa tentando traduzir, ele começa ajustando como você processa a informação. E aqui dentro você vai ver essa progressão que vai te acompanhando nesse processo. Você começa ativando na fase 1 o processamento visual, depois você desenvolve a conexão com a língua. Isso está aqui no capítulo 3 do livro, com o método totalmente passo a passo, em 5 fases. Então você começa ativando o processamento visual, depois você desenvolve a conexão com a Libras, depois você vem a consciência linguística, até chegar no momento, chegar no ponto em que você não precisa mais ficar fazendo tradução mental. E esse ponto é o que separa quem está sempre travado de quem realmente evolui. Inclusive, tem um momento muito interessante que a gente explica passo a passo aqui dentro. Quando a pessoa começa realmente a escrever diretamente na língua de sinais, ela não está só escrevendo, ela está organizando o próprio pensamento. E tem relatos de pessoas que descrevem isso como um clique, como algo que finalmente fizesse sentido de forma plena, de forma completa. Agora, percebe o que está acontecendo aqui? Isso não é só sobre aprender uma nova língua, a Libras. Isso é sobre acessar uma nova forma de pensar. E quando você entende isso, você para de tentar aprender Libras, ficar traduzindo tudo pedacinho por pedacinho. Você percebe que isso não faz sentido. Porque você passa a perceber que existe um caminho mais rápido que não é adaptado ao português, é desenvolver o pensamento direto na língua de sinais, ativando a sua cognição linguística de fato. E é exatamente isso que o livro Escrita de Sinais na Educação de Surdos, como a neuroaprendizagem visual desenvolve o cérebro bilíngue pelo pensamento em Libras, vai te entregar passo a passo.
Então, independente de você ser educador, professor, estudante, ou alguém que está começando a aprender a Libras agora, ou mesmo intérprete de Libras, mas quer realmente se aprofundar e dominar por completo essa língua com profundidade, aqui tem um caminho claro e passo a passo para você sair da tradução mental e ir para a compreensão real. O link está disponível logo aqui abaixo. Você pode garantir o seu livro e também conversar diretamente com minha equipe no WhatsApp. Vai lá!